Ele cresceu nas favelas, um lugar esquecido pelo brilho da cidade rica. Para sobreviver, ele invadiu os depósitos de lixo, caçando objetos que ainda podiam ser usados, mas sua vida muda drasticamente quando é acusado. Injustamente de assassinar o seu pai adotivo, como punição, o Rudo é lançado no poço. Um abismo colossal, onde todo o lixo do mundo e também criminosos acabam sendo jogados. Lá embaixo, o Rudo descobre que o pesadelo só está começando. Criaturas gigantescas formadas por lixo caçam qualquer ser vivo que caia no poço. Agora, para sobreviver, ele precisa lutar contra monstros de sucata. E escalar aquele inferno. E um dia voltar para se vingar. Antes de continuar, eu queria pedir o seu apoio, então deixa o like e vai pro vídeo. Se você tiver no celular, e não se esquece de comentar aqui embaixo, para apoiar a gente. Agora, sem mais enrolações, bora continuar pro vídeo. O mundo de Gachacota é dividido em dois extremos. De um lado, nós temos a cidade limpa, onde os ricos vivem no luxo. Do outro, temos as favelas, onde sobrevivem aqueles considerados indignos, e no meio de tudo isso está o poço. A cicatriz eterna que engole tudo. Seja objetos, pecados ou pessoas. Na cidade o desperdício é comum. Uma mãe não pensa duas vezes. Antes de mandar sua filha jogar fora um brinquedo de pelúcia recém-comprado, só porque ele rasgou um pouco para ela. Consertar algo é sinônimo de feiura. Para eles, é melhor simplesmente descartar e comprar outro sem pensar. Ela remexe o brinquedo no duto de descarte, que leva direto para os túneis subterrâneos. Enquanto isso, o nosso herói, como sempre estava por perto, o jovem Rudo se infiltra nos pontos de coleta de lixo, observando os caminhões que despejam montanhas de objetos descartáveis. Em silêncio, ele se esgueira entre os corredores, até invadir uma das salas. Mas naquela noite ele não teve tanta sorte assim. Um dos guardas acabou ouvindo o barulho, com a arma na mão. Ele invade o local e encontra o Rudo. Mexendo nos sacos de lixo, o guarda grita, chamando ele de praga que ameaça a beleza da sua cidade. O Rudo nem se dá o trabalho de responder. Aqueles insultos já faziam parte da sua rotina diária, mas o guarda soa o alarme. Em segundos, mais homens chegam em cercado. Rudão improvisa. Ele atira sacolas de lixo contra eles, espalhando ovos podres e sujeira por todo lugar. Os guardas, obcecados pela limpeza, recuam com nojo. E isso basta para que ele fuja pelo duto de ventilação e sai ileso. Quando finalmente alcança a saída, dá de cara com um portão se fechando e mais guarda. Chegando, ele chama os guardas de parasita. E no dia seguinte, a notícia de um ladrão de lixo corre pela cidade. A notícia, claro, cai sobre os moradores da favela e do outro lado Os próprios criticam o Rudo. Para eles, essas escapadas do Rudo só trazem problemas. Alguns, inclusive, torcem para que ele seja pego logo, mas o Rudo nem liga. Ele monta a sua pequena loja vendendo itens consertados. E quando a sua amiga Akiwa aparece, curiosa, ela pergunta se ele tá maluco, arriscando a vida desse jeito por lixo da cidade. Ele responde sem hesitar, que os ricos jogam fora as coisas que ainda têm valor. Se eles não se importam, ele vai recuperar isso, já que ele sente pena do que é descartado. A Kyuva suspira. Talvez ela entenda o ponto de vista dele, mas não concorda totalmente. Antes que ela diga mais alguma coisa, 3 garotos se aproximam. Tapando o nariz com nojo, eles começam a zombar do Rudo. Sendo que ele é fedido, eles mandam a Sheila se afastar. E zombam das luvas pretas do rapaz. Eles acabam chutando a lanterna que ele acabou de consertar. E um deles até fala que ninguém vai comprar aquele lixo. Que ele é filho de um assassino. Até então o Rudo estava calado, mas quando ouviu aquilo começou a tremer de raiva. Os insultos já haviam passado de todos os limites. E o Rudo encara os garotos com um olhar sombrio. E eles até congelam por alguns segundos. A atenção é tanta que em seguida eles disfarçam o medo correndo apavorados, ainda xingando e dizendo que um dia ele se tornaria assassino igual ao seu pai. O silêncio volta e o Rudo apenas abaixa a cabeça. Retomando o conserto da sua lanterna, a sua amiga Sheila observava ao seu lado e disse num tom suave, que sabe que ele não é o que eles dizem. Já que ele é uma boa pessoa, essas palavras acabam pegando ele de surpresa e o jovem fica envergonhado, meio sem jeito para responder. Mas antes que ele pudesse agradecer, os olhos da Sheila se voltam para o cachorrinho de pelúcia que o Rudo havia resgatado na noite anterior. O plano era bem simples, dar o brinquedo como presente para ela. Mas o destino não deixou antes que ele pudesse estender sua mão. A mãe da Shu aparece e de repente a puxa para ir embora. O Rudo fica parado segurando o brinquedo. Com a sensação de oportunidade perdida, ao chegar em casa ele encontra o seu pai. Hector está esperando por ele. Com um sorriso malevolente, o Hector começa a imitar os gestos nervosos do Rudo, como se tivesse visto toda a cena com a Sheila.
O garoto fica todo vermelho, parecendo um tomate. O Hector diz que agora é sério, que eles vão falar sobre isso depois, já que primeiro eles precisam conversar sobre as aventuras do Rudo, no depósito de lixo. Ele explica que o Rudo não precisa se sacrificar tanto, afinal eles não estão passando fome nem nada pro Rego. O garoto só faz isso para pagar uma dívida imaginária, já que foi adotado e depois do seu verdadeiro pai, ser jogado no poço como criminoso, mas o Rudo responde firme que não é por dívida. E sim porque o Rego é a família dele e ele só quer fazer a parte dele. As palavras acabam arrancando o sorriso do seu pai, que aconselha o filho a ter a mesma honestidade com a Sheila. O conselho deixa o Rudo todo atrapalhado, quase que se ferindo, mas por conta de uma cicatrização do ferimento que ele carregava da noite anterior, o Hagton imediatamente prepara os curativos, cuidando não apenas da ferida do corpo, mas também das estranhas marcas nas mãos do garoto. Desde pequeno, Rudo sempre sofreu com dores repentinas nas mãos, julgadas como deformidades pelos outros, até que um dia o Rego deu um par de luvas negras, especiais, capazes de suprimir toda a dor dele. Enquanto troca as bandagens do Rudo, o Rego brinca com ele, dizendo para ele se declarar logo para Sheila, já que se ele não fizer, alguém vai roubá-la no seu lugar. Os dois riem, mas lá fora, escondido nas sombras, está um homem mascarado que ouve cada palavra. No dia seguinte, o Rudo reúne coragem. E ele caminha em direção à casa da Shiva, com o seu cachorrinho de pelúcia nas mãos. Mas no meio do caminho ele se depara com uma cena cruel, mas um criminoso é jogado no poço. Ele observa em silêncio, se perguntando o que é que tem lá embaixo. É então que a Tio aparece. Surpresa por encontrar ele ali, ela olha pro abismo e fala que aquilo é brutal. O Rudo se desespera. Não estava preparado para encontrá-la tão cedo. No entanto, ela continua falando sobre as execuções e em seguida se vira para ele. Ela diz que não quer que ele acabe no poço. Ela diz que por mais que existam coisas que não deveriam ser jogadas fora, não vale a pena arriscar sua vida por isso. Essas palavras são familiares para o Rudo, já que o Hector havia dito o mesmo para ele, e a Tia diz que é porque ele o ama. O cérebro do Rudo trava. Ele entende as palavras da Tia como uma confissão para ele. Aquilo soava como eu te amo também. A Tia percebe o duplo sentido e fica corada, tentando consertar a frase, mas já era tarde demais. O Rudo já entra em colapso, caindo no chão e cobrindo o rosto de vergonha, mas com as mãos trêmulas. Ele finalmente entrega o brinquedo. Ele fala que talvez ela não queira isso, já que veio do lixo, mas ele acha que o cachorrinho ficaria mais feliz com ela. Para surpresa do Rudo, a Shio aceita o brinquedo e sorrindo. Ela diz que vai guardar com carinho. O coração dele dispara. Ele nunca se sentiu tão feliz. E no caminho de voltar para casa, ele chega a dançar de alegria, rindo sozinho e pensando no quanto precisa contar. Novidade para o seu pai. Mas ao virar a esquina, ele nota uma presença de guardas rondando a favela. Eles não incomodavam, mas a estranheza daquela cena ficava gravada na sua mente para... Sempre chegando em casa, o Rudo abre a porta com pressa, pronto para compartilhar sua vitória com o regator. Porém o seu sorriso se desfaz instantaneamente. O regator está caído no chão, e sobre ele, um homem mascarado crava uma lâmina em seu peito. O assassino ergue os olhos lentamente, encara o Rudo por um instante. Em seguida, ele empurra a lâmina ainda mais fundo no corpo do Hagton. O mundo do Rudo desmorona. E ele berra correndo, em direção ao seu agressor. Mas o homem mascarado atinge com tanta força que ele nem percebe que foi arremessado contra a parede, e quando ele desperta, o pesadelo ainda está ali. O homem mascarado recolhe um livro que estava no chão, olhando para o Rudo como um inseto e sai pela porta. O Rudo tenta se levantar para persegui-lo, mas ouve a voz fraca do Hagton dizendo para ele correr. Ele faz isso com suas últimas forças, e o garoto se arrasta até ele. Desesperado, ele diz que vai chamar ajuda, mas o Rego apenas o segura com sua mão, e com um fio de voz, ele deixa o seu último desejo, ele manda o Rudo correr e mudar esse mundo podre. Em seguida ele parte dessa para melhor, e o Rudo fica ali sem acreditar, com os olhos cheios de lágrima e dor. Nesse instante os guardas invadem a casa. Eles não conseguiram encontrar o assassino. Apenas o Rudo coberto de sangue, ajoelhado ao lado do corpo do Rego, eles dizem para pegar o assassino, apontando suas armas para ele. O Rudo tenta explicar o lugar. Que não foi ele, sim, que o verdadeiro assassino acabou de fugir, mas ninguém o escuta. Para eles a cena já dizia tudo. Então um dos soldados o derruba com um soco, e na manhã seguinte o Rudo é levado até o poço. A multidão está reunida, desde os moradores mais miseráveis das favelas até os nobres da cidade limpa. Todos vieram assistir esse show bizarro. Um dos juízes se adianta e lê a sentença. O assassinato é um dos crimes mais graves que alguém pode cometer. E mesmo que a vítima fosse apenas um morador da favela, a punição não vai ser reduzida. O Rudo então é condenado à morte. Ele vai ser lançado no poço. A massa aplaude e grita como se fosse um espetáculo. E o Rudo olha em volta.
Incrédulo, desejando que pelo menos uma pessoa acreditasse em sua inocência, então seus olhos se encontram com o seu amor. Attila, ele grita desesperado, falando que não foi ele, que ela precisa acreditar nele. Ele pede para ela procurar o verdadeiro culpado, mas a sua esperança morre. Quando ela responde que confiou nele, mas no fim ele não passou de um filho de assassino. Ela deixa o presente do Rudo cair no chão e se afasta, virando as costas. Essa cena faz o mundo do Rudo ruir de vez. E a última fagulha de confiança que restava nele foi esmagada. Então, diante de todos, o seu destino é selado, ser jogado no abismo do moço. A traição de Tiwa corta mais fundo do que qualquer ferida, e aquilo marca ele pela eternidade. Os gritos da multidão ecoam chamando o Rudo de lixo, indigno de viver. Mas ele não aguenta mais e explode em fúria, encarando cada rosto que o condenava. Ele o chama de verdadeiro lixo. Apenas pedaços de carne, sem cérebro, sem vontade própria, ele diz que vai mandar todos pro inferno, e o ódio em suas palavras cala a parte da plateia. Mas de repente, algo ainda mais perturbador acontece. Rudo nota entre a multidão a silhueta do assassino mascarado. O verdadeiro culpado estava bem ali, assistindo a sua condenação de perto. Antes que pudesse denunciar social, os guardas empurram ele para a borda e o chão some sobre seus pés. E o Rudo cai, a queda parece não ter fim. A escuridão do poço engole tudo, e em algum ponto sua consciência se apaga. Se vocês querem continuação, comenta aí e já solta o like. Meta: 10 likes para eu trazer a parte 2. Daqui pra frente é só sucesso, família.